Tudo bem, pessoal? Paulo Franqueira aqui, deste canal Brasil, Você e Eu. Realmente as coisas não estão fáceis, mas vamos lá. A eleição para o presidente do Senado é a coisa mais importante que vai acontecer no Brasil. É a nossa última batalha para manter o Estado democrático no Brasil. Se o Pacheco continuar, não vai haver mudança e os perigos se aproximam. Então nós temos que fazer o máximo possível para que o Marinho vença essa eleição, para que a ordem democrática possa se restabelecer. Ele não pretende perseguir ninguém, não pretende fazer nada como guerra, não, apenas restabelecer o Estado democrático de direito, coisa que o Pacheco não tem feito por interesses próprios, talvez, que não nos cabe aqui agora conceber. Talvez você já saiba que ele tem muitos processos lá no Supremo, como advogado, com honorários de bilhões de reais envolvidos, então algum interesse pode acontecer. Então, Gustavo Gaia, deputado eleito por Goiás, colocou na change.org, eu vou colocar o link para vocês aqui, para que nós, cidadãos, possamos votar, pleiteando justamente isso, que os senadores possam entender a importância desse voto. Porque todo o país já está cansado de senadores que só buscam o presidente do Senado para terem cargos, benesses, vantagens, e não pensam no bem do país. Bem do país que, se nunca for privilegiado lá dentro da Casa Legislativa, não há milagre. Ninguém do Executivo sozinho pode operar. Se você lembrar um pouquinho, no governo Bolsonaro, nos 2 primeiros anos, tudo foi barrado lá na Câmara, certo? E depois no Senado, justamente pelo Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Maia na Câmara nos 2 primeiros anos, enquanto o Alcolumbre era presidente do Senado. Depois o Lira entrou, assumiu a casa, os deputados, e no Senado entrou o Pacheco. Tem gente que diz que foi melhor o Pacheco ter vencido do que a Dilma, em Minas Gerais. Será? O mal que ele causou ao Brasil, pela sua omissão, permitindo que abusos autoritários partissem de autoridades que jamais poderiam ir além do que a Constituição lhes atribui como competência, pode ser o início, talvez, de uma crise sem precedentes no nosso país. É clamor popular que o próximo presidente do Senado seja alguém responsável e cumpra as suas atribuições conforme a Constituição prevê, com os mecanismos de freios e contrapesos, para que nenhuma autoridade abuse, para que CPIs corretas possam ser feitas, para que não haja mais o uso indiscriminado do judiciário por partidos nanicos ou senadores saltitantes, que usam como se fossem os procuradores da República autonominados, pleiteando às portas dos tribunais superiores aquilo que lhes convém. É preciso que o país entre nos eixos, que haja equilíbrio, para que esse novo governo eleito não desmande e não leve o país a uma crise que pode não ter volta, como aconteceu na Venezuela. Então eu peço a você que clique no link abaixo, vote no change.org e principalmente que você entre em contato com seus familiares, amigos, compartilhe esse vídeo para que eles também possam ter ciência disso e manifestar o seu voto. E se você puder, mais ainda, peça ao senador do seu estado, aquele que você votou, ou mesmo naquele que você não votou, mas foi eleito, que ele tome a decisão de votar corretamente, elegendo o Marinho como próximo presidente do Senado. Queria falar mais para vocês. As Forças Armadas não são os 5 generais que traíram o presidente Bolsonaro. Lá tem muita gente boa, honesta, de princípios, valores. Então não julguem todos os militares pelos erros que alguns comandantes praticaram. Não julgue todos os militares pelo seu atual comandante. Eu sei que você não está contente com ele. E ele talvez nem tenha o respeito das tropas. Eu tenho amigos militares. Eles não merecem ser tratados como traidores porque não são. Eles não podem fazer muita coisa contra os seus comandantes porque há risco de prisão, punições e uma série de coisas. Mas o grau de insatisfação dentro da caserna é gigantesco. É uma panela de pressão. E as Forças Armadas precisam do apoio popular. Tudo que o PT quer é que o povo se volte contra as Forças Armadas. Esse é o plano. Não caia nessa armadilha, porque as Forças Armadas têm ciência de tudo o que está acontecendo. Certo?
elas estão sempre do lado do povo, porque são instituições de Estado, não de governo. E não é porque elas não fizeram aquilo que nós clamamos, porque houve a traição de alguns comandantes, como você já sabe, eu não preciso falar de novo, que elas não tenham valor. Milhares e milhares e milhares de oficiais, tanto da ativa quanto da reserva, pensam como você e eu. Somos todos brasileiros, lutando pela pátria, pela verdade, pela justiça, pela liberdade. Então não caia nessa armadilha de ficar falando que os militares são melancias, que traíram a pátria, que vão se ajoelhar para um governo comunista, que vão se ajoelhar formando uma guarda como pretende o dinossauro. Não vão. Tem muito mais notícia chegando. A CPI dos atos de 8 de janeiro vai ser aberta. Já há evidências e provas de que pessoas já estavam lá dentro quebrando as coisas muito antes dos patriotas chegarem. Claro que há, lá deve haver entre os patriotas aqueles mais apimentados, né? Mas os responsáveis pelos aqueles atos de vandalismo têm que ser punidos. Aquilo é um crime, não contra a democracia ou contra o direito, mas contra o patrimônio público. As leis já prevêem as sanções. O que não se pode admitir é que pessoas que não participaram dos atos, que estavam meramente acampadas, sejam consideradas criminosas. A mídia manipula tanto. Por exemplo, a questão dos índios Yanomami. 1/3 da reserva Yanomami está no Brasil. 2/3 está na Venezuela. A esquerda é tão poderosa, tão inteligente e tão manipuladora que ela trouxe índios à Venezuela para falar que eram brasileiros, tentando culpar o governo Bolsonaro por desídia, por não ter feito nada. É uma manipulação midiática gigantesca. Porque o que o Lula quer agora é tirar o foco daquilo que ele pretende fazer. Então joga-se o foco nos índios Yanomami, joga-se o foco em questões menores, e agora na Argentina ele fala que o impeachment de Dilma foi um golpe. Para gerar essa celeuma midiática, para gerar essa questão toda, porque essa é a estratégia lulopetista esquerdista. Isso se chama diversionismo. É fazer todo mundo pensar uma coisa, se desviar daquilo que ele lá dentro quer fazer, para que não haja resistência e possa atrapalhar os seus nefastos planos. Não está tudo perdido. O poder legislativo é quem faz as leis. O poder judiciário é quem deve fazer cumprir as leis, não o que está na cabeça de alguns representantes dele. E o poder executivo, dentro de um equilíbrio democrático, não pode fazer muita coisa sem o apoio do Congresso. Portanto, já que a maioria dos congressistas eleitos são patriotas, estão ali para defender o que é certo, o risco deles serem comprados é muito grande. E esse risco aumentaria demais caso eles não vejam esperança na mudança dentro do Senado. Portanto, não eleger o Rodrigo Pacheco é fundamental para a saúde da nação brasileira. Faça o que você puder para que o Rogério Marinho possa vencer essa eleição e a gente possa celebrar muito na quarta-feira. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus, não percam a esperança. O Brasil levou um tombo, mas ele vai se levantar. E talvez não demore muito não, porque esse mês de fevereiro promete. Tem muita coisa para acontecer e a gente vai falar disso ao longo dos próximos dias, tá bom? Um forte abraço e até lá.